Graça e paz, irmãos, amém? Feliz sábado a todos. Só alguns ajustes aqui, eu quero enviar um arquivo aqui para a Gi poder abrir para nós ali, para a gente acompanhar no telão um arquivo que eu preparei para essa escola bíblica. Deixa eu mandar aqui para a Gi. E a gente já inicia. Isso, pronto. Muito bem, irmãos. O fim chegou do livro de Apocalipse, nosso estudo. Concluímos mais uma série de estudos. Hoje é o capítulo 22 do livro de Apocalipse. E amanhã, como assim, pastor, amanhã? Se você não reparou, todos os estudos vêm com para seu devocional semanal, meditar em. Aí todo dia tem um versículo que você pode meditar, todo dia. Então começa amanhã, amanhã, domingo, já tem o primeiro lá. E amanhã nós vamos iniciar o estudo de um novo tema, de uma nova revista que será estudado no próximo trimestre. Ao final da nossa escola bíblica aqui, os nossos diáconos recepcionistas vão distribuir para os irmãos. Lembrando, irmão, que essa revista tem um custo de R$20, você que puder contribuir, você pode fazer o Pix para a conta da igreja, pode colocar como oferta aqui, tudo isso também está valendo, Assim a gente vai mantendo as finanças da igreja em dia. E o tema que nós vamos estudar, a igreja e os desafios do mundo contemporâneo. Esses serão os temas que vamos abordar nos próximos 3 meses. Deixa eu só pegar aqui, então, rapidinho, quais temas nós vamos abordar, que é bem interessante, os temas que foram preparados para a igreja estudar nesse próximo trimestre. E aí eu queria convidar você a não perder a nossa escola bíblica, participar conosco. Então, a nossa primeira lição de sábado que vem, a era digital, seus prós e contras, A era digital. Nós temos prós e contras. Então, vamos meditar nisso à luz da Bíblia. Relativismo, armadilha do falso saber. O que é o relativismo, Então, a gente vai estudar sobre tudo isso na segunda lição. Secularismo, minando as bases da fé. Criacionismo e evolucionismo, antagonismo ou complementaridade? Sexualidade, um presente de Deus ao ser humano. Aborto, qual o valor de uma vida? Homoafetividade, Bíblia e nossas igrejas. Verdade, respeito e cuidado. Esse é um tema muito importante também, que devemos debater, estudar, entender, para que a gente possa lidar com todas essas questões. Depressão, um grito silencioso de socorro. Ansiedade, buscando ajuda, não julgamentos. Paternidade e maternidade responsável, enfrentando desafios na criação dos filhos. Divórcio, uma concessão divina devido à dureza do coração humano. O Evangelho Coach, apenas uma nova abordagem ou uma falsa hermenêutica? E a última lição que vamos estudar nesse trimestre, cristianismo e as barreiras culturais. Interessante, Então, são temas bastante atuais e, com certeza, muito produtivos, e eu quero contar com a ajuda dos irmãos, tanto para passar a lição aqui, para os comentários também. Então, a gente vai distribuir ao final da escola bíblica a nova lição e você terá um exemplar. Então, lembrando, custa R$20, se você puder contribuir. Se não puder, não tem problema, você vai receber uma mesmo assim. Convido você a ficar de pé para nós orarmos mais uma vez, pedindo a direção de Deus sobre a nossa escola. Giovanni está aí do ladinho do microfone, já ora para nós, irmão Giovanni, nosso querido irmão vai orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Sua presença, ó Pai, na Sua casa, para louvar e agradecer o Seu santo nome, meu Deus. Pai bendito, nesse momento, Senhor, venho pedir que o Senhor esteja preparando nossos corações, Senhor, nos dando discernimento, Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Possamos debater a Sua palavra com sabedoria, Senhor, com amor, sempre em busca, Senhor, de entender melhor aquilo que o Senhor deixou, Pai, como ensinamento para nós, Senhor. Pai bendito, seja com cada um dos irmãos que aqui está, Senhor, dá força, saúde, Senhor.
Cuida de cada um, Senhor, para que possa, Pai, prosperar a sua palavra nessa terra, meu Deus. Pai, cuida de todos aqueles que estão em casa, Senhor, daqueles que não puderam vir, Senhor. Pai, da força, da sabedoria, ó Pai. Ajuda-os, Senhor, também a poder estar aqui, Senhor, congregando, Pai, também desse seu amor aqui na sua casa, meu Deus, sempre que possível. Pai, ser com cada um de nós no decorrer desse dia, Senhor, que tudo, Pai, venha a ser feito para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Te peço, Senhor, pelos batizandos dessa noite, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Senhor. Que o Senhor esteja preparando, Pai, dando força, Pai, dando sabedoria a cada um deles, Senhor, para que eles possam, Pai, crescer a cada passo mais, Senhor, na vida contigo, meu Deus. Pai, dá sabedoria a nós também, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, guiando, Senhor, mostrando a eles o caminho, Pai, também através do nosso viver, Pai, através daquilo que o Senhor já nos deu como ensinamento, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, a ser conosco no decorrer desse dia, é o que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Amados, eu creio que essa lição de Apocalipse, ela foi muito produtiva, como sempre é, estudarmos a Bíblia, né? Mas ela também foi bastante desafiadora no sentido de, ficam algumas lacunas, porque é um livro extremamente simbólico, é um livro profundamente teológico, então nem tudo que está ali a gente vai conseguir compreender profundamente. Mas eu fiz um esforço bastante grande para que a gente pudesse extrair desse livro as maiores lições para o nosso dia a dia, né? Para que a gente esteja preparado para esse grande encontro com Cristo. E eu quero justamente no dia de hoje, por isso que está ali, ó, Jerusalém Celestial, Apocalipse 21, 22. Eu quero hoje voltar um pouquinho na lição, no capítulo 21, que a gente semana passada iniciou aqui, né, falando sobre ele, mas eu quero voltar hoje e para poder seguir no capítulo 22. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, quando ela foi escrita pelos homens de Deus, ela não foi separada em capítulos e versículos. Deus deu a sua mensagem e eles foram escrevendo, né? A divisão de capítulos e versículos aconteceu muitos anos depois, né? Creio que foi algo direcionado por Deus, né? Que homens inteligentíssimos, direcionados por Deus, tiveram essa ideia. Vamos separar em capítulos e versículos para facilitar para a gente poder localizar onde está o livro tal, capítulo tal, história tal. Isso facilita a nossa localização. Mas, em alguns aspectos, isso faz com que a gente perca ali algumas essências, porque a gente corta, né, o texto. A gente diz, terminei o capítulo tal. E nem sempre aquele capítulo termina onde ele termina. Por exemplo, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse não estão separados, eles são uma porção só, né? É a Jerusalém Celestial, está falando de uma coisa só. Então, a gente, para poder compreender melhor o 22, tem que ler o capítulo 21 todo, tem que seguir na mesma linha. Então, isso é bem importante a gente compreender. Mas eu quero começar contando uma história, uma ilustração, que eu ouvi um tempo atrás, e quero fazer uma aplicação dessa ilustração. Então, diz que um menino estava lá na frente da casa dele, e, de repente, passou um circo. Sabe, eu não peguei esse tempo. Mas diz que no passado o circo, quando vinha numa cidade, o circo entrava na cidade e eles já vinham fazendo um pouco do espetáculo na rua, né? Os malabaristas ali, os equilibristas, já vinham pela rua fazendo um pouco dos seus números ali, né? Os animais vinham desfilando pela rua, né? No tempo que o circo tinha animais, né? Então o circo entrou naquela cidade e os malabaristas, equilibristas, os mágicos, os palhaços, né? Toda aquela música, a banda tocando. E o menino nunca tinha visto aquilo, aquela cidade nunca tinha visto um circo, mas aquele menino ficou encantado com o circo e com todo aquele movimento, e aí então ele disse para a mãe dele, mãe, a gente pode ir no circo? Isso era terça-feira. E o circo ia, né, estrear o espetáculo no sábado, né? Grande inauguração, neste sábado, nesta cidade, né? Às 17 horas, né? E aí então o menino diz, mãe, a gente pode ir. A mãe dele disse, a gente tem que ver com seu pai, né? Se a gente vai ter dinheiro e tal. E o menino passou o dia inteiro assim, esperando o pai chegar do trabalho, ansioso, meu Deus, que hora que o pai vai chegar e tal, né? Querendo ir no circo, né? E aí, quando o pai chegou, o pai disse assim, tá bom, filho, a gente pode ir no circo. A gente vai, sábado, mas é só sábado. O espetáculo vai acontecer só sábado.
E aí diz que o menino falou, tá bom. Mas daí o menino foi deitar e ficava só lembrando assim, de tudo aquilo que ele tinha visto e já não conseguia dormir. E ele acordou pensando, que dia que é hoje? A mãe falou, hoje é quarta ainda, meu filho, você tem aula, você tem que... E aí ele já não queria nem comer, porque ele, né, meu Deus, eu quero ir para o circo. E foi para a escola e disse, vocês vão no circo? Os coleguinhas disseram, sim, a gente vai no circo. E só se falava no circo, e aquela coisa toda. E ele animado, o pai chegou de tarde e disse, pai, a gente vai mesmo no circo? O pai disse, meu filho, já não disse que a gente vai, mas hoje ainda é quarta-feira, você tem que dormir. Calma, fique calmo. E o menino foi deitar, cochilava um pouco, acordava animado, meu Deus, e eu vou comer pipoca, e eu vou comer churros, e né, sentia até o cheiro da comida, e no outro dia de novo, aquela agonia, aquela ansiedade, e agitado, e animado, e pensando, e tal, né? E aí foi chegando. E aí, na hora de comer, ele não conseguia comer, e na hora de ir para a escola, ele não prestava atenção na escola, e tal, e aí chegou o sábado. No sábado, ele acordou de madrugada. E o espetáculo era só 5 horas da tarde. Mas ele acordou 4 horas da manhã, ele já estava com a roupinha dele pronta. E, pai, hoje é sábado. O pai disse, filho, é só de tarde o negócio, fica calmo, meu filho. Disse, pai, a gente não pode perder a hora, vamos embora. E tal, não sei o quê, né? Aí deu 5 horas, eles foram os primeiros a chegar. Quando eles sentaram assim, né, e a luz do circo apagou, adivinha o que aconteceu? O menino dormiu. O menino dormiu, ele estava a semana toda sem dormir, sem comer, naquela agitação, toda hora que a luz baixou, ele dormiu. O que essa lição nos ensina, né? Quem fica muito preocupado, muito ansioso com eventos futuros, perde o espetáculo. Perde o espetáculo. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem muita coisa que vai acontecer na era vindoura, quando Cristo voltar. Nós não devemos deixar o nosso coração ansioso por conta dessas coisas. Nós devemos descansar no Senhor. Por quê? Porque tem um espetáculo acontecendo agora. E a gente, às vezes, fica tão preocupado, tão ansioso, mas como é que vai ser? E às vezes, a gente fica ali tão, né, querendo decifrar de como é que vai ser, e tá, e discutindo, e perde o espetáculo que está acontecendo agora. Porque está acontecendo um espetáculo. Não sei se você reparou, na sua vida, todo dia, o Senhor te dá a graça, né? O Senhor coloca uma mesa linda na sua frente, o Senhor faz você acordar, né, dentro de uma casa confortável, o Senhor te dá trabalho, o Senhor te dá uma família, são coisas maravilhosas, né? São bênçãos do Senhor, tem muitas bênçãos acontecendo, o Senhor nos visita todos os dias. Então, não deixe o seu coração ficar ansioso, angustiado com aquilo que não está no nosso controle. Nós só temos que nos preparar. No dia que chegar, a gente vai colocar nossa... né, temos que estar preparado. Chegou o dia, vamos estar lá. Vamos estar pronto, né? Quando que vai ser? Diferente do menino que sabia que ia ser no sábado, 17 horas, nós não sabemos. Então, nós temos que estar prontos. Até lá, nós vamos viver. Vamos estudar, vamos comer, vamos trabalhar. Vamos viver esse dia que o Senhor nos dá, né? E o Salmo 118 diz, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Porque senão, irmãos, a gente fica... E especialmente em relação ao livro de Apocalipse, a gente fica assim tão preocupado, a besta, o milênio, vai ser restaurado, vai ser construído do zero, e esses detalhezinhos que a nossa mente muitas vezes não consegue compreender, e isso rouba a nossa alegria de ler o livro de Apocalipse, de esperar a vinda do Senhor, de muitas vezes estar preparado para esse glorioso evento. Então, cuidado né, para não perder o espetáculo por causa dos detalhezinhos que envolve, né, toda a preparação que nós devemos ter para esse grande dia. Eu queria, irmãos, então, pode passar, Gi, iniciar ali, né, falando da Jerusalém Celestial. E como eu disse, eu quero voltar um pouquinho no capítulo 21. Eu sei que hoje o nosso tema, a nossa lição está baseada no capítulo 22. Mas como eu disse, o capítulo 21 e 22, né, como todo livro, é um só. E eu quero entrar, irmãos, nesse livro, nesse capítulo especialmente, mostrando assim, por que é tão importante a gente se preparar para a Jerusalém Celestial? Por conta de todos esses detalhes aqui que a gente vai apresentar. Esses pontos que eu vou trazer, especialmente sobre o capítulo 21, eles estão baseados num comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu achei eles maravilhosos, eu quis trazer aqui para a igreja, né? Então, primeiro ponto, por que o céu será tão maravilhoso? Nós temos certeza que o céu será maravilhoso, né? Mas às vezes a nossa mente não consegue alcançar tudo isso. Porque, primeira coisa, vamos lá, capítulo 21,
Por que o céu será tão maravilhoso? Porque quem a construiu e estará lá? Então, versículo 2, vamos lá. Apocalipse 21, versículo 2. Diz assim, ó: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Bom, irmãos, primeira coisa que é importante aqui. Descia do céu, da parte de Deus. A Jerusalém celestial, ela será construída não por um engenheiro humano, não por uma construtora humana, né, por um grande arquiteto, né, renomado, que vai assinar essa obra no final, mas que ainda assim não deixa de ser um arquiteto, um engenheiro que pode falhar na estrutura. Nós acompanhamos essa semana com profunda tristeza e oração o terremoto que aconteceu aqui na Colômbia? Venezuela. Vejam, edificações que são construídas não para cair. Não são edificações construídas para cair. Ninguém constrói um prédio para cair, né? Mas, por melhor que seja um engenheiro, por melhor que sejam os cálculos civis que ele faça, as construções dessa terra estão fadadas a cair, a serem impactadas pelo tempo. Quando você viaja, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, uma coisa muito interessante, a praia, né, ali, à beira-mar, um dos pontos mais bonitos do cartão postal do Rio Grande do Norte, tem o mar, assim, lindo, né, ora azul, lindo, ora verde, mas se você olha para o outro lado, aonde outrora existiam hotéis enormes e luxuosos, agora são verdadeiros mausoléus abandonados. Por quê? Porque a areia invadiu esses hotéis, a maresia, o vento é tão forte que tem ruído essas estruturas, tem literalmente destruído essas construções. Eles tiveram que realocar todas essas estruturas, e hoje são demandas na justiça, e é um lugar totalmente abandonado. Era o centro do Rio Grande de Natal, né, outrora a capital lá do Rio Grande do Norte, e agora está lá abandonado. Por quê? Porque o homem não previu isso. O homem achou que tinha o controle de construir ali, mas quem tem a palavra final é Deus, né? Então, veja, as construções dessa terra, elas estão, infelizmente, por melhor que sejam, por melhor que você possa construir uma casa, essa casa ainda assim ela está sujeita a cair, a falhar, né? A não ser suficiente para nos proteger. Mas o texto bíblico diz que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu, da parte de Deus. Ela não é feita por homens, ela é feita por Deus. Deus é o arquiteto, Deus é o engenheiro. Isso é extraordinário. Outra coisa que é importante, o texto diz assim, que ela é preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre todo esse cuidado, né, esse enfeite, esse adorno que esse arquiteto fez, né, para que a gente possa gozar, desfrutar de toda a beleza dessa cidade. Mas o versículo 3 mostra que quem estará lá, né? O texto diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Nós teremos a santa presença de Deus constante conosco. Por isso que a Canaã celestial será tão maravilhosa. Jerusalém será tão extraordinária. Não por conta da beleza toda, não por conta das pedras preciosas, mas principalmente pela santa presença do nosso Deus constante conosco. Ele habitará conosco. Como a gente falou, né, e como a gente diz, hoje nós somos a casa espiritual de Deus, né, cada um de nós é templo e morada do Senhor, mas nós sabemos que enquanto estamos nesse mundo, nós também estamos sujeitos aos ataques do inimigo, às fraquezas da nossa carne, e que há momentos em que a gente não sente a presença de Deus, em que há momentos em que a gente se sente só, há momentos em que a gente pensa, né, poxa vida, eu estou sozinho, há momentos em que a gente não ouve a voz do Senhor, e é desesperador. Mas lá na Canaã celestial, nós teremos a presença de Deus. O texto diz, ele habitará conosco, e nós seremos o povo de Deus, né? Ele mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, isso já nos bastaria. Isto já nos bastaria, porque aonde Deus se faz presente, nada mais falta, meu irmão. Aonde Deus está, não há falta de nada. Então, a Canaã celestial, né, será maravilhosa nesse sentido. Pode voltar lá o slide, Gi, para a gente? O que não vai entrar no novo céu e na nova terra, né? Então, isso é bem importante. Versículo 4.
lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão, quem gosta de chorar, aproveita a chorar aqui, viu? Tem gente que gosta, né? Mas lá, só se forem de alegrias, né? Mas lágrimas de dor, de sofrimento, né? E como diz o pastor Hernandes, né? A gente vem a este mundo em lágrimas, a gente nasce chorando, né? E se uma criança não nasce chorando, ela apanha para chorar, né? Para liberar ali o ar dos pulmões, né? Parece uma coisa muito agressiva, mas é assim que tem que ser, né? Faz parte do processo ali, enfim. Então, a gente já vem a este mundo em lágrimas. Às vezes, ao longo da vida, um mar de lágrimas, né? As situações da vida, os momentos aqui, né? Temos momentos de alegria, mas boa parte do tempo sofremos por nós mesmos, sofremos pelas outras pessoas, sofremos com este mundo caído. E quando vamos à sepultura, muitas vezes também nós choramos e pessoas ao nosso redor choram. Então, né, enquanto estamos neste mundo, estamos mergulhados em lágrimas, em choro, né, de sofrimento, de tristeza. E o texto diz que lá essas lágrimas cessarão, não haverão lágrimas. Versículo 4 ainda diz, já não existirá mais morte. Sem dúvida, o grande inimigo, né, de todo ser humano, né, é o que o homem tenta de todo jeito vencer, não ter que encarar. O ser humano tenta desenvolver medicamentos, vitaminas e meios de não chegar na morte. Ele quer viver, ele quer, né, e eu creio que isso se dá justamente pela essência que Deus colocou no ser humano da vida eterna. Deus não criou o ser humano para a morte. Deus criou o ser humano para a vida eterna. E há dentro do ser humano essa essência de viver eternamente. Mas a única forma de vivermos eternamente é recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Fora disso, estamos fadados à morte eterna, né? Então, lá o texto diz assim, não haverá cortejo fúnebre, né? Um dia desse a Heloísa perguntou assim, pai, quantos velórios o senhor já fez? E eu sou um pastor jovem, irmãos, né? Embora não pareça às vezes, mas eu sou um pastor jovem. E eu confesso para os irmãos que eu já perdi a conta de quantos velórios eu já fiz. Imagine o pastor Francisco, que tem muito mais tempo que eu, né? E é sempre uma tristeza, é uma dor, né? Um momento muito delicado, né? A gente tenta ali dar todo o suporte para a família, para as pessoas, né? É algo muito triste realmente, né? Um momento muito doloroso, né? E todos nós aqui já passamos por isso, e o texto diz que lá não haverá morte, né? Não teremos que lidar mais com essa dor tão grande. Não haverá luto, né? E quando a gente fala de luto, nós não estamos falando apenas da morte, né? Embora a gente sempre relacione o luto à morte, existem vários tipos de luto, né? O divórcio muitas vezes traz uma sensação de luto, né? Às vezes a perda de um emprego traz um sentimento de luto. Então o luto está relacionado a vários tipos de perda, né? Então o sentimento de luto não haverá lá, o texto diz, né? Ainda ali no versículo 4, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como eu digo, é difícil da gente se imaginar num lugar assim, uma vez que a gente vive num mundo dominado por isso. Talvez essa semana mesmo você chorou de dor, chorou de tristeza, chorou de angústia, sofreu por alguma situação, e aí você olha para esse texto e diz, meu Deus, como que vai ser isso? Porque eu não consigo imaginar uma vida sem esse sofrimento. Eu não consigo imaginar uma vida sem lágrima, eu não consigo imaginar uma vida sem a morte, né? Mas nós temos que crer nessa palavra. É o que nos resta, e nós podemos confiar nessa palavra, porque quem está dizendo é o Senhor, né? Então, nós podemos crer nessa palavra do Senhor. Então, o que não vai entrar lá são essas coisas. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Versículo 8, vamos lá? Versículo 8 diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre,
a saber, a segunda morte. Meu irmão, enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos a convivermos com todos esses pecados que assolam a humanidade, né? Trapaças, mentiras, imoralidades, uma série de coisas. A gente fica tentando, muitas vezes, se proteger a nossa família de todas essas coisas. Pense você viver num lugar onde você pode ser livre disso tudo. Você não precisa se preocupar onde teu filho vai, aonde você vai, com quem que ele vai. Por quê? Porque todo mundo ali é bom. Não há ninguém que vá trapacear, ninguém que vá enganar, ninguém que vá abusar. Já pensou? Hoje, olha que ponto a gente chegou, né? Em lugares públicos, inclusive a igreja, às vezes o filho vai no banheiro e a gente fica preocupado. Não é verdade? Porque a gente chegou nesse ponto da imoralidade. A gente chegou nesse ponto de preocupação. Por conta de notícias, por conta de fatos, a gente fica assim, meu Deus, misericórdia, guarda, Senhor, protege, né? O tempo todo. A gente fica clamando o sangue de Jesus sobre os nossos filhos. A gente vai fazer uma compra na loja ou na internet e a gente fica assim, será que eu não estou sendo roubado? Será que eu não estou sendo enganado? Não é verdade? Você vai fazer um contrato com alguém e você fica assim, clamando o sangue de Jesus. Senhor, tem misericórdia. Será que eu não estou me roubando? Será que essa pessoa é honesta? Será que não vai me enganar? Então, a gente está o tempo todo tentando se prevenir contra esses ataques, contra essas coisas que ficam nos assolando. E o texto diz que lá no céu, nós não estaremos sujeitos a esse ataque. Então, quem não vai estar lá? Essas coisas, essas pessoas que praticam e que não abandonam esse tipo de pecado, né? O novo céu e a nova terra serão lugares de bem-aventuranças, né? Então, ali como diz o versículo 2, que a gente já leu, né? Porque o Senhor estará lá, o versículo 3, né? O 2 e 3. O versículo 7 diz ali assim, ó, o vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus deles e ele será o meu filho. Irmãos, não é um final de semana gostoso com quem a gente ama e depois a pessoa vai embora e aí você demora para ver. Eu me lembro que quando logo que a gente veio morar aqui para Bocaiúva do Sul, eu era pequeno, assim, e eu me lembro que as minhas irmãs moravam em Colombo. Minhas irmãs, né? Uma delas ainda mora. Mas as 3 moravam ali. E nós morávamos numa chácara lá na usina, lá, né? E aí, uma vez por mês, assim, as 3 se juntavam, né, com os maridos, e elas vinham passar um final de semana com a gente. Meu Deus, que alegria! Que alegria aquilo. A minha mãe se organizava e fazia pão caseiro e um monte de coisa, e a gente arrumava a casa. Aí, sexta-feira, né, depois do almoço, qualquer momento ela chegava, o táxi, né, chegava ela, aquele povaréu, e trazia um churrasco, e não sei o quê. E era uma festa, irmãos. Começava na sexta-feira, e no sábado a gente tomava café da manhã junto, a gente ia pescar, a gente passava o sábado junto, almoçava junto, de noite tinha churrasco, né? Aí, domingo de manhã já ia dando aquele apertozinho, porque daqui a pouco elas iam ter que ir embora, e não sei o quê, né? Eu acho que todos nós vivemos momentos assim, né, com quem amamos. As pessoas vêm, passam um tempo conosco, e aí quando vão embora a gente fica assim, poxa vida, né, podia ficar mais um pouquinho. O texto diz que lá na glória nós vamos viver eternamente com o Senhor e com quem amamos. Não precisaremos nos despedir de mais ninguém. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Sabe, não vai ser um fim de semana, não vai ser um momento só. Nós estaremos para sempre com o Senhor e com todos aqueles que nós amamos e que nos amam. Então, né, é algo assim realmente extraordinário, de bem-aventuranças, momentos de alegria, momentos de completude, momentos de paz, momentos de satisfação que durarão para sempre, né? A Nova Jerusalém, ela é bonita por fora, ela reflete a glória de Deus. Olha o que diz o versículo de número 11, vamos lá? Versículo 11, o texto diz, a Nova Jerusalém, a qual tem a glória de Deus, o seu brilho será semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Irmãos, é muito triste que, volta e meia, igrejas que são a noiva do Senhor, porque, né? Uma igreja que diz professar o nome de Cristo, embora a gente saiba que nem toda igreja, mas enfim, né? Mas igrejas apareçam nas páginas dos jornais sendo motivo de escândalo, não é verdade?
Igrejas que outrora denunciavam o pecado do mundo, hoje tem o pecado denunciado pelo mundo. O mundo está denunciando o pecado da igreja. Outrora era a igreja que dizia, olha, vocês aí, olha, porque a igreja se mantinha limpa, né, pura. Agora, irmãos, o mundo lá fora aponta pastores, líderes, igrejas, organizações vinculadas a quadrilhas e tantos esquemas. Ela não reflete a glória do Senhor. Claro que não são todas. O Senhor sempre preserva, né, igrejas sinceras, organizadas, que se dedicam em cuidar da obra do Senhor, né? E independente do seu tamanho, independente da sua doutrina, mas estão ali buscando fazer a vontade de Deus. Mas essa igreja celestial, ela refletirá a glória do Senhor. Né? Ela não vai ser bonita por causa da arquitetura, por causa da música, por causa do seu hype, é isso que os jovens falam hoje em dia, né? Que é tipo o seu estilo, porque agora tem igrejas que para você frequentar você tem que usar uma cor determinada de roupa. Hoje todo mundo vem para o culto de preto. Hoje todo mundo vem para o culto, aí é umas coisas, sabe? Porque aí fica mais bonita na foto, porque aí a imagem perdeu-se o sentido, perdeu-se o objetivo. A igreja, né? Aí o Instagram está bonito, mas a essência, né? A essência, aquilo que ela está oferecendo para o Senhor, porque nós podemos estar apresentando para o mundo uma igreja lindíssima, mas nós devemos lembrar que o nosso objetivo não é agradar o mundo, né? E às vezes a igreja se preocupa muito mais em ser agradável ao mundo do que agradar a Deus, e esse é um perigo. Então a igreja, ela será bonita por fora, porque ela reflete a glória de Deus. O texto diz que ela será como pedra preciosíssima, né? Então esse é um cuidado que a igreja também tem que ter hoje. Nós devemos ser cuidadosos, zelosos, como é bonito, né? E eu fico muito feliz, irmãos, quando vem um visitante, alguém que vem pela primeira vez, e depois a pessoa nos procura, ou a gente conversa com a pessoa, e a pessoa diz, nossa, uma das coisas que eu gostei lá é a organização de vocês. A limpeza, vocês são muito organizados. Olha, eu gostei de que lá tudo as coisas são organizadas, tudo bem cuidado. Isso faz parte, né? Isso é um sinal muito positivo, a gente é zeloso, e devemos assim ser, mas, acima de tudo, né, nós devemos refletir a glória de Cristo. Mas, veja, nós devemos tomar cuidado para que não sejamos uma igreja apenas bonita por fora. E a Nova Jerusalém não é bonita só por fora. Ela é bonita por dentro também. Vamos ver o versículo 19 e 20. Lá diz assim, ó, os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista, e assim vai, né? Aí é interessante, irmãos, veja, os alicerces são de pedras preciosas. Meu irmão, o que vai ficar enterrado precisa enfeitar? Nós achamos que não. Mas a Nova Jerusalém, até os seus alicerces são de pedras preciosas. E isso traz uma mensagem para nós. Os nossos alicerces têm que ser preciosos. A igreja do Senhor não pode ter coisa escondida. E nós, como igreja, não podemos ter... ninguém está vendo mesmo, né? Nem o gatinho faz lá, sabe? Né? Porque muitas vezes é isso que as pessoas têm feito. Não, vamos deixar isso aqui, ninguém vai ver. Não, mas o Senhor está vendo. Né? O Senhor está vendo. Como que ninguém está vendo? No dia a dia, aquilo que eu faço, tudo o que eu faço. Então, os nossos alicerces como igreja, não pode ser alicerce. Não, mas ninguém vai ver. Não, mas ninguém está vendo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê a profundidade, a beleza desse texto e a lição que esse texto traz para nós. Mostrando como a igreja precisa ser. E a igreja somos nós. Não é só a estrutura, irmãos. A igreja somos nós. Então, os meus alicerces, as minhas bases, as minhas raízes, os meus fundamentos, no que eu creio, são coisas obscuras, né? Ou são coisas preciosas? Eu faço questão que sejam coisas preciosas, eu não tenho vergonha, eu não preciso esconder de ninguém, né? Olha, eu estou construindo
um alicerce precioso. A Nova Jerusalém, ela não é só bonita por fora, porque reflete a glória de Deus, mas os seus alicerces também. Há pessoas que se vai cavocar, né? É claro que nosso passado foi apagado, mas eu estou dizendo que tem pessoas que muitas vezes ela tem uma representatividade, mas ainda hoje tem coisas obscuras que não foram tratadas, e nós não podemos ter isso. Então, os nossos alicerces, né, precisam ser preciosos. Próximo slide, por favor. Dá uma setinha para frente, acho que vai. Isso. A Nova Jerusalém, ela é aberta a todos. Olha lá o que diz o versículo 13, né? Versículo 13 e o versículo 25. Cadê o 13 aqui da minha Bíblia? Diz aqui: 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Então, há portões para todo lado nessa cidade. E eles estão abertos ainda hoje, para que todos possam entrar, né? O versículo 25, os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Então, amados, os portões estão abertos, ainda hoje estão abertos para todos que quiserem entrar. Todos aqueles que confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, de toda a raça, tribo, língua, nação, cor, todos podem entrar por estes portões. Essa cidade é maravilhosa, ela não é restrita a um grupo, ela não faz acepção, ela não está destinada só a um grupinho, não, ela está aberta para todos. E nós precisamos aprender a conviver com todos, né? Porque lá na glória, né, esses portões simbolizam tudo isso, e eles ainda hoje estão abertos. Então está aberto a todos, mas não está aberto a tudo. Isso é muito importante. Está aberto a todos, mas não está aberto a tudo. Como a gente já viu que lá não entrará, né, a tristeza, né? Não entrarão também a imoralidade, idolatria, aquela coisa toda. Olha ainda o que diz o versículo 12 e o versículo 27. Versículo 12. Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber, né, dos filhos de Israel. É claro que nós sabemos que o céu é um lugar de pureza e que não haverá mais batalha, porque Satanás será destruído, mas esse é um símbolo de proteção. Muralhas, anjos nos portões. Então, ainda que estejam abertos, lá não entrará pecado, lá não vai ter jeitinho, propina. Não, consegue um ingressinho aí para mim? Passa eu na frente aí na fila? Não. Todo mundo, né, vai ter que seguir a lei, a justiça, né, porque está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Verso 27, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica a abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Amém? Glória a Deus por isso, porque é sobre isso mesmo. A Canaã Celestial é um lugar purificado, santo, né? E nós devemos buscar estar lá. A Nova Jerusalém está construída sobre os fundamentos da verdade, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, simbolizando ali a palavra de Deus, né? A cidade está construída sobre a verdade, né? Não é uma falácia, não é uma historinha que alguém inventou, não, é sobre a verdade dos apóstolos, sobre tudo aquilo que foi profetizado e que nós veremos se cumprir. Isso, a Nova Jerusalém, onde que eu parei ali? Ali em cima, né? Aberta a todos, aberta a tudo, fundamentos da verdade. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. Essa informação eu achei muito interessante, irmãos. Versículo 15, e o versículo 15 ao 17, diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. Irmãos,
a medida ali, né, é 2.200 quilômetros, né, quadrado. 2.200 assim, 2.200 assim, né. Eu coloquei no Maps para a gente ver até onde que a gente consegue ir dentro do nosso país em 2.200 quilômetros. É de Bocaiúva, para você ter ideia, né, os irmãos que são caminhoneiros aí sabem do que eu estou falando. Você consegue ir daqui até Salvador, na Bahia. E ainda um pouquinho mais. É muito longe, irmãos. Quem já viajou lá para cima, né? De avião você leva 3, 4 horas para chegar. De carro é dias, né? Então, veja bem, a gente está falando de um espaço quadrado. E claro que, embora esse número seja simbólico, pode ser muito maior do que isso, né? Estou dizendo assim que é um lugar muito grande. E por ser grande, ainda assim ele é todo enfeitado, todo preparado. Um lugar extraordinário. Um lugar muito grande, muito espaçoso, onde cabe muita gente, né? E esse Deus é maravilhoso, porque Ele está preparando esse lugar para todos nós, né? Então, tem um cantinho lá para nós, né? Tem um espaço lá para você e para mim. Então, um lugar espaçoso, um lugar para todos nós. A Nova Jerusalém é um lugar onde se vive em total integridade. Versículo 18, né? A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedra preciosa, né? O versículo 21 ali diz assim, ó, os 12 portões são 12 pérolas, cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, né? Então veja que fala dessa transparente, fala dessa pureza. Então essa cidade celestial, ela é um lugar de total integridade. Não tem nada borrado, não tem nada disfarçado, né? Não é que nem as obras dos governos aqui, né? Ou nossas obras, que muitas vezes a gente cai o azulejo, a gente põe um quadro no lugar, né, para dar uma disfarçada, e assim a gente vai mantendo as coisas. Não, a nova Canaã, a cidade celestial, é algo lindo, maravilhoso, transparente, limpo, organizado, né, preparado por Deus. É um lugar extraordinário, né? Próximo, gente. A Nova Jerusalém é um lugar de plena comunhão com Deus. Versículo 22, que a gente já viu ali, né? Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o seu Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós não dependeremos dessa estrutura que muitos de nós, às vezes, santificamos, né? É claro que a gente tem que ter zelo, tem que ter reverência pela casa do Senhor, como a Bíblia ensina, mas nós não devemos esquecer, irmãos, que esse lugar aqui é um lugar apenas temporário de adoração a Deus, né? Nós devemos valorizar a igreja, o templo, o culto que se faz aqui, devemos ser reverentes com tudo isso, mas não devemos esquecer que o nosso culto continua acontecendo quando a gente sai aqui de dentro. Porque senão nós nos tornamos iguais a outras pessoas que, né, têm um zelo, uma reverência, né, fazem o sinal da cruz quando passa na frente da igreja, mas no restante do dia esquece que a sua vida deve permanecer em adoração a Deus. Tudo que faz é um culto a Deus. Na Canaã Celestial não vai haver esse espaço, né? Igreja Batista do Sétimo Dia, Igreja Adventista, né? Isso pode surpreender e chocar muita gente. Vai ter, o santuário é o próprio Deus, né? Nós vamos adorá-lo todos juntos, em uma só voz, né? Não vai haver divisão por doutrina. Eu creio no amilenismo, creio no milenismo, pré, pós, glória a Deus por isso, né? Guardo o sábado, não guardo o sábado, não sei o que lá, nada disso, irmãos. Um só povo, que maravilha, né? Todas essas canseiras, discussões religiosas que a gente tem, né, vão se acabar, porque estaremos diante do Deus Todo-Poderoso, né, e sem essa necessidade. E aí isso é muito interessante, porque durante a pandemia mexeu em muitas áreas da nossa vida. E a pandemia revelou mesmo quem é crente fiel e quem não é, em alguns aspectos. Porque muita gente tem uma dependência da igreja, no sentido de ser ele só adora a Deus se for aqui. Daí os irmãos ficavam assim, não, mas quando é que vai abrir a igreja de novo? Eu preciso. Eu falo, mas irmão, você tem aí na sua casa, tem uma Bíblia? Não tem um inário? Você pode ligar no YouTube, coloca um hino para tocar, você pode fazer o culto com a sua família. Mas uma dependência de vir aqui, sentar e alguém fazer o culto para ele, né? Porque senão ele não consegue cultuar. Irmão, e lógico, irmãos, de novo, estar aqui no culto é bíblico. Paulo diz, não deixei de congregar.
Tem muita gente que daria muito para poder estar aqui congregando. Tem gente hoje, né, que infelizmente acaba, não vou na igreja, eu assisto pela live, eu não vou no culto, eu posso ligar em qualquer canal, está passando pregação. Isso é um erro. Você está fazendo errado, porque a Bíblia diz que nós temos que congregar, nós temos que fazer parte de um corpo, isso é bíblico, né? Então não há discussão quanto a isso. O problema é quando a gente começa a dogmatizar isso, a gente cria uma dependência da igreja. Se não, só adora na igreja, só serve na igreja, só cultua na igreja, saiu da igreja e não faz mais nada, né? Então, lá na glória, né, o lugar de plena comunhão com Deus. A Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Versículos 23 e 24. Diz ali, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações trazem a sua glória. Veja, né? Muitas pessoas questionam lá no Éden, né? A luz foi criada, né? Como que as coisas foram criadas sem a luz? A luz de Deus supria todas as necessidades. A luz de Deus faz todas as coisas existir. E na Canaã celestial não vai precisar do sol, não vai precisar de lua, de nenhum desses astros que são criação de Deus hoje, né? Então lá nós não estaremos na dependência de energia elétrica, né? Estaremos a luz que vai nos iluminar é a doce presença do Senhor. Quem vai suprir todas as necessidades é a doce presença do Senhor. A Nova Jerusalém é o paraíso restaurado onde corre o rio da vida. Agora nós estamos entrando no capítulo 22, né? Conforme a lição de hoje, né? É o capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Louvado seja Deus por isso, né? O rio da água da vida, brilhante como cristal. E esse rio dá acesso à árvore da vida. Veja que no Éden, né, a árvore da vida, ela estava proibida, né, para o ser humano. O Senhor disse, não coma dessa árvore. Na Nova Jerusalém, nós teremos acesso a essa árvore. E essa árvore, ela produz mês a mês a provisão de Deus, né, sem deixar nada faltar, né? Como é maravilhoso. O Senhor suprindo a necessidade do seu povo. Água, né, limpa e alimento. Luz, né? Ele é a luz, Ele provê o alimento, Ele provê água, Ele provê tudo. E os frutos dessa árvore, diz o texto, são cura para as nações. Né? Embora nós sabemos que a doce presença do Senhor não permitirá nenhum tipo de enfermidade, nada, mas esse fruto maravilhoso que essa árvore poderosa produz. Então, esse acesso restaurado, que o homem perdeu no jardim, né? Que era impedido no jardim, agora nós temos livre acesso à árvore da vida, né? Então, louvado seja Deus por isso. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus, versículos 3 e 4 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa gravarão o nome dele. Isso aqui é bem interessante, irmãos, porque algumas igrejas, elas ensinam, né, uma teologia muito pautada no medo para as pessoas, né? As pessoas começam a frequentar a igreja, vão lá, fazem uma aliança com Deus realmente, se entregam ao Senhor, se batizam de todo o coração, mas continuam enfrentando lutas e problemas como todo cristão enfrenta. Mas aí, por uma teologia errada, por um ensinamento errado, as pessoas dizem, não, você está sob uma maldição. Mas como alguém que estabelece o trono de Deus na vida dela pode ainda estar sob uma maldição? Aonde o trono de Deus se estabelece, não há mais maldição. Apocalipse diz, aonde o trono de Deus está, o trono de Deus está estabelecido, minha casa está livre de maldições.
A partir do momento que eu estabeleço, não, agora a minha casa, o rei da minha casa, o rei da minha vida é o Senhor. Toda maldição é cancelada. Eu não preciso passar por um ritual, eu não preciso passar por um descarrego, nada disso. Por quê? Porque o sangue de Jesus me liberta de tudo isso. Mas aí não, você tem que fazer uma campanha de 7 semanas, de não sei quantos dias, tomar não sei o quê, usar não sei o que lá. Daí começa, né, aquelas mandingas gospels, né? Gospel, né? O saravá de crente, né, que eu costumo dizer, né? Começa a fazer essas coisas, sem respaldo bíblico nenhum. Então, esse texto deixa claro, aonde o trono de Deus se estabelece, ali não há mais maldição. Não tem mais espaço para maldição. E como tem gente perdida com relação a isso, né? As pessoas dizem, ai, eu não sei, né? Encontra o chinelo virado, a mãe vai morrer. Mas, gente, você crê em qual Deus, né? Espera aí, né? Crente que vê horóscopo, essas coisas, né? E aí começa a acreditar em umas coisas absurdas. Então, assim, onde o trono de Deus se estabelece, não há espaço para maldição. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Amém, meu irmão? Versículo 5. Né? Então, já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém? Meu irmão, olha, se depois de todos esses adjetivos, de todas essas explicações, você ainda não sentir desejo de estar lá, deve ter alguma coisa estranha com você, né? Porque nós só temos a ganhar em aceitar estar na glória com o Senhor. Nosso Deus está preparando esse lugar maravilhoso para você e para mim. E eu quero muito estar lá, quero muito encontrar você lá. Acima de tudo, queremos estar com o Senhor. E a nossa lição justamente trata disso. Jesus vem. Aqui nós acabamos de ver o lugar, né, onde vamos morar com o Senhor. E Apocalipse 22, a partir do verso 6, vai falar sobre a vinda, né, finalmente, do Senhor, como em muitos outros lugares aqui do Apocalipse, né? O verso-chave diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Né? E aí tem ali, na página 133, né, a introdução dessa lição, mas eu quero seguir os pontos que estão divididas a nossa lição. Bom, primeira coisa, na página 134, um retorno súbito, versículos 6 e 7 de Apocalipse 22. Vamos lá? Versículos 6 e 7 diz assim: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Amados, imagine você, essa carta, né, João, ela foi escrita por volta do ano 90 ali depois de Cristo, né? Então, naqueles dias, João escreve, em breve vão acontecer. Então, você imagina, as igrejas receberam cópias, né, dessa carta, né? 7 igrejas, cada uma recebeu uma cópia, né? Depois os escribas foram fazendo novas cópias, foram repartindo, e o povo lia, em breve vai acontecer. O que passava no coração das pessoas, né, quando elas ouviam, em breve o Senhor voltará. Nós já vimos tantos sinais, em breve o Senhor voltará. Em breve Ele vem. O que esse em breve, né? Embora não haja ali uma data, mas ele diz em breve. E ao longo dos anos, algumas denominações tentaram prever isso, somando 1 mais 1, e fazendo cálculos, e somando algumas profecias, e enfim. E até o povo se preparou, foram para a rua, e acreditavam que na data X Jesus ia voltar, o povo saiu do trabalho, e acreditaram naquilo, e
o Senhor não voltou naquele dia que o homem acreditou que ele ia voltar. Mas não foi apenas uma denominação que fez isso. Nos Estados Unidos existem muitas seitas que volta e meia tenta prever a volta do Senhor. E aí a gente fica pensando, por que será que o Senhor não colocou uma data específica e só disse em breve? Né? Meu irmão, eu creio que isso é de uma sabedoria tremenda de Deus. Porque se o Senhor coloca uma data, as pessoas iam tentar manipular o Senhor. Claro que não iam conseguir. Mas, bom, está longe ainda. Né? Isso aí vai demorar. E que mundo nós teríamos se as pessoas tivessem a possibilidade de prever exatamente quando o Senhor voltaria? Né? As pessoas, se hoje a gente tendo a iminência de que a qualquer momento o Senhor pode voltar, a gente às vezes dá uma relaxada na fé que só a misericórdia. Não é verdade? A gente às vezes tem que ser tocado pelo Espírito Santo profundamente para você dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Não é verdade? Que caminho que eu estou tomando? Para onde que eu estou indo? Não é verdade? Então você imagine se o ser humano achasse que vai demorar. Imagine se o João escreve, mas fiquem tranquilos, isso tudo aqui vai demorar para acontecer. Meu irmão, esse mundo estava em pandareco, como diz o meu pai. Não é verdade? Os crentes iam estar mais relaxados do que são. Iam viver uma vida mais desleixada do que levam. Por quê? Não, o João disse que vai demorar. Aí o Espírito inspirou João a dizer, não, mas coloca aí que vai ser em breve. E pode ser breve mesmo. Porque, irmãos, para nós é breve. 80 anos, 70, 80, 90, 100 anos. É um período breve. Né? Às vezes muito menos. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Né? Eu achei interessante, um dia desse eu participei de uma festa de aniversário, e aí, depois do parabéns, né, alguém chegou atrasado, e aí perguntou assim, era um senhor de idade, o aniversariante, e o que chegou atrasado perguntou assim, desculpa eu perguntar, eu não estava aqui na hora de cortar o bolo, quantos anos o senhor tem? E eu achei uma sabedoria tão grande do aniversariante, ele disse assim, olha, quantos anos eu tenho, eu não sei. Eu sei quantos eu já vivi. Eu já vivi X. Agora, quanto eu tenho, só Deus é que sabe. Pode ser o último esse. Irmãos, aquilo ali foi de uma sabedoria. Não é verdade? Quantos anos você tem? Eu tenho 40. Esse ano completo 41. As pessoas dizem assim, quantos anos você tem? Você fala, eu tenho 40. Claro, culturalmente. Mas no fundo, eu já vivi, e é legal porque o Jacó ele fala exatamente isso. Quando o faraó pergunta para Jacó, quantos anos o senhor tem? Ele fala assim, olha, fazem 120 anos que eu peregrino nessa terra. Ou seja, eu estou aqui há 120 anos. Quantos ainda vou viver? Eu não sei. É uma boa estratégia, para a gente lembrar que eu já vivi 40, no meu caso, né? Quantos ainda tenho? Não sei. Então, irmãos, porque a gente fica assim, mas vai demorar. Não, mas eu tenho que pensar em mim. E aí, esse em breve, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo para me preparar, eu tenho pouco tempo para pregar o amor de Jesus para as pessoas, como pai, como marido, como esposa, auxiliar no processo de pregar para as pessoas que eu amo. Então, é em breve mesmo, irmão. Você está entendendo? Não pense você que você tem muito tempo. A gente fica, e nós somos bombardeados com tantos afazeres, com tantas obrigações, que a gente pensa que não, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Né? E a gente deixa para depois, a gente deixa para amanhã, a gente coloca outros compromissos na frente. E aí, né, quando você vê, às vezes uma enfermidade bate à sua porta, às vezes a morte te pega de súbito. Não há. Então, é em breve mesmo. Em breve. Nós devemos estar preparados para o encontro com Cristo. Seja ele aquele evento maravilhoso que o Senhor voltará nas nuvens para todo olho ver, seja ele o Senhor voltando para mim, me levando, né? Seja da maneira que for, eu preciso estar preparado. Então, a volta súbita do Senhor, né? E é interessante na lição, o autor coloca assim, no segundo parágrafo ali desse tema. O apóstolo Paulo usou o termo num abrir e fechar de olhos, em 1 Coríntios 15, 52. Esse é o único ponto na Escritura em que essa palavra grega específica
é usada. Isso significa que se trata de um evento súbito ou momentâneo. Desta forma, somos encorajados a perseverar. Não desanime. Você será tentado a pensar que não vale a pena, você será tentado a achar que Jesus não virá novamente, será tentado a desistir de esperar, será tentado a tirar seus olhos de Jesus enquanto espera. Você será tentado a assumir um compromisso aqui, outro ali, porque já faz muito tempo e Jesus ainda não voltou. Mas não ceda a tais tentações. Persevere. Qual é a melhor estratégia para a perseverança ao longo da vida? Lembrar-se que Ele estará vindo em breve. Então, não colocar no nosso coração que, não, mas eu tenho tempo. Não, mas ainda, né? E como eu digo, isso é muito perigoso, muito arriscado quando a gente vai por esse caminho de tentar prever. Não, mas calma, né? Por isso que, como eu disse, quando a gente começa a colocar as profecias apocalípticas, os símbolos apocalípticos como coisas literais, eu posso perder de vista aquilo que está acontecendo ao meu redor, todos os ataques do inimigo, todas as coisas que estão acontecendo, né? Bom, aí o segundo tópico aqui destacado pelo nosso autor é um retorno recompensador, no versículo 12. Vamos ver o que diz ali o versículo 12, né? Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras, né? Veja, meus irmãos, o Senhor recompensará todo esforço, toda obra, todo empenho, toda dedicação, toda renúncia. O Senhor está vendo, né? Nossa salvação não é por obras, mas o Senhor não vai descartar. O Senhor não, o que você fez não importa. Não é isso. Não é isso. O Senhor, Ele tem visto as nossas lágrimas, o Senhor tem visto o seu empenho, o Senhor tem visto sua tribulação, o Senhor tem visto a sua luta, né? Diferente do que algumas pessoas pensam assim, não, você vai receber uma coroa com várias pedrinhas. Não é sobre isso, mas o Senhor vai recompensar. O texto diz que o Senhor vai recompensar, né, cada um por suas obras, por seu empenho, por sua dedicação. Claro que nosso maior objetivo não deve ser esse. Não, de maneira nenhuma. Nosso maior objetivo é estar no céu, estar com o Senhor acima de tudo. Nossa maior recompensa é o encontro com Cristo. Não tenha dúvida sobre isso. Eu creio que todos nós compreendemos isso. Mas o texto diz, Ele vai recompensar cada um por suas obras. Então, aqueles que se dedicam, né, à obra do Senhor diariamente, que renunciam. E aqui, quando eu falo isso, irmão, não pense que eu estou falando apenas dos missionários, obreiros, pastores, músicos, pessoas que estão, de fato, na linha de frente. Eu estou falando de todo mundo que diariamente, lá no seu trabalho, testemunha de Cristo, que diariamente faz renúncias em nome do Senhor, que diariamente diz não às tentações, que diariamente auxilia pessoas, que prega o Evangelho através da sua vida. Então, o Senhor recompensará cada um, né, de acordo com aquilo que cada um está fazendo, né, com o dom que recebeu. Nós devemos lembrar da parábola contada por Jesus sobre os talentos. Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2 e para outro Ele deu 1. Só que, ao final, a recompensa foi igual para todo mundo. Ele recompensou todo mundo de acordo com o que cada um fez, né? O que eles multiplicaram, então a recompensa é igual para todo mundo ali. O que ganhou 5 não recebeu uma recompensa maior, né? Porque alguns podem pensar assim, não, eu me dedico mais, então eu vou ganhar mais. Não, o que recebeu 5 recebeu a mesma recompensa do que recebeu 2. Eles multiplicaram, entra no gozo do teu Senhor, né? E o que recebeu 1, infelizmente, que não multiplicou, acabou não recebendo recompensa nenhuma, pelo contrário, né? Enterrou o talento e acabou sofrendo as consequências por conta disso, né? Então, é importante isso. E aí, o último tópico destacado pela nossa lição, um retorno para o qual temos de estar preparados. Vamos lá? Versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A gente já falou aqui, né, no capítulo 21, que na Nova Jerusalém não entrarão certas coisas, né? Não haverá impureza, não haverá pecado,
E aí o versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Talvez a sua versão bíblica diga: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Algumas versões bíblicas no versículo 14 traz esse texto, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, e outras versões trazem bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Aí não é uma conspiração, não é nada, tiraram ali a palavra dos mandamentos, né? Não, irmão, não é nada disso. Nós devemos lembrar que o livro de Apocalipse, como muitos outros livros do Novo Testamento, eles foram copiados, né? Tinha lá os escribas, que tinham todo o cuidado de ir copiando. Para você ter ideia, o livro de Apocalipse ele tem mais de 300 manuscritos, só o livro de Apocalipse. Mais de 300 manuscritos antigos, que se comparados um com o outro, são idênticos. Existia no passado um grupo chamado maçoretas, que além de avaliar todo o texto, eles contavam as letras, para ver se o texto era exatamente original. Então, esses pergaminhos, eles passam por uma avaliação muito rigorosa. E o livro de Apocalipse ele tem mais de 300 originais, que são das datas. Né? Então, lembre, só na época que Apocalipse foi escrito, no mínimo 7 pergaminhos foi escrito, porque foi mandado um para cada igreja. Então, isso é cópia, foi mandado. E dessas cópias, novas cópias. Aí, né, a gente tem que tomar cuidado para a gente falar: nossa, mas então tem um erro. Não, irmão. Neste versículo, especificamente, tem 2 palavrinhas que são semelhantes e que só muda 2 letras nela. Entolê e estolê. Estolê, vestes, entolê, mandamento. O restante do texto é perfeitamente igual. E aí, alguns pergaminhos originais trazem a palavra estolê. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras. Outros pergaminhos trazem entolê. Então, dependendo da sua versão bíblica, vai estar lá entolê, estolê. O que pega? Isso muda? Nada. Porque bem-aventurado aquele que lava a sua veste no sangue do Cordeiro, vai entrar pelas portas de Sião. Os que guardam os mandamentos de Deus vão entrar pelas portas de Sião. Não há diferença nenhuma. Agora, é importante que a gente entenda que, provavelmente, o texto correto é os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque se você volta um pouquinho ali, no versículo 11, principalmente, né, diz assim: continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo. Né? Então está falando de imundícia, está falando de impureza, mais adiante fala de pureza, de limpeza. Lá em Apocalipse 7, versículo 13 e 14, vamos lá? Só para a gente fechar essa questão, para não ficar dúvida, né, irmãos? Como a gente está numa escola e a gente tem irmãos que estão nos acompanhando, pode surgir essa dúvida. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Versículo 14. O Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá bom? Mas como eu disse, irmãos, né, nós cremos que guardar os mandamentos é fundamental, lavar as vestes no sangue do Cordeiro é fundamental, independente de qual seja, essa é a forma de entrarmos na Canaã celestial. Né? Então esse é o ponto que devemos lembrar disso. Diga, irmã Ana. Só espera o microfone, que daí todo mundo que está em casa. Tá bom. Perfeito. Exatamente. Uma coisa está ligada na outra, né? Porque Efésios diz, né? Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, somos salvos pela graça. Mas feitos para as boas obras. Então, as boas obras acompanham, né, a salvação. Não há evidência de um salvo
se ele não guarda os mandamentos de Deus, se ele não segue a lei de Deus, se ele não pratica a lei de Deus. A evidência de um salvo em Cristo Jesus é justamente ele obedecer aos mandamentos. Para a gente ir para o encerramento aqui, irmãos, achei muito interessante, aqui na página 138, o autor coloca assim, ó: próximo ao final do capítulo, um convite é feito. Qual que é esse convite, né? Eu quero ler com os irmãos ali, versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça água da vida. Veja, ao longo de toda a Bíblia está feito este convite: venha, venha, beba de graça, receba a salvação, né? Esse é o convite que o Senhor faz para nós. Então, próximo ao final do capítulo, um convite é feito. Há um momento na vida de uma pessoa em que ela precisa responder ao convite. Será que irá aceitar ou não? Aqui, todos os povos ao redor do mundo são chamados. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite a todas as pessoas para que venham ao conhecimento da salvação por meio dele. A Bíblia não termina antes que uma oportunidade seja dada para que os não salvos possam vir a crer em Cristo. O convite feito pelo Espírito Santo permanece aberto a todos que venham pela fé e aceitem a graciosa oferta da vida eterna. Nós somos os ouvintes e a noiva. Se realmente cremos que Cristo está voltando para levar a sua igreja, para estar com Ele, então é nosso trabalho convidar outras pessoas para se achegarem a Cristo. Isso é muito mais do que apenas dizer que as pessoas precisam de Cristo. Temos de fazer algo sobre isso. Eis uma oportunidade de ser obediente à grande comissão, uma versão que é encontrada em cada um dos evangelhos, além do livro de Atos, né, Mateus, Marcos, João, né, todos esses. Como você responderá, é a conclusão, como você responderá à promessa do retorno do Senhor? O último capítulo de Apocalipse pode ajudá-lo a fazer um inventário. Você está valorizando sua palavra e obedecendo? Versículo 7. Essa é a mensagem de Cristo para você, versículo 16. E não deve ser alterada, versículo 18 e 19. Há uma bênção especial para os obedientes, versículo 14. Você está fazendo a obra para a qual o chamou, versículo 12. Ele prometeu recompensar os servos fiéis. Você realmente deseja que Jesus retorne hoje? Versículo 20. Ama a sua vinda? Se Jesus viesse agora, estaria decepcionado por não ter cumprido os seus planos? Você está advertindo os pecadores perdidos a confiar nele e estar pronto para a sua vinda? Versículo 17. O Espírito Santo trabalha por intermédio da igreja para trazer os perdidos ao Salvador. As pessoas descritas no versículo 11 podem ser salvas e tornarem-se novas criaturas, prontas para o novo céu e para a nova terra. Você vai dizer a eles? Então, esse também é um convite e um desafio a todos nós, para que nós continuemos levando a palavra do Senhor para todos os perdidos, né, para que eles alcancem, para que eles cheguem ao conhecimento da graça do Senhor, né? O convite ali no final do livro, venham, né? E a gente tem feito esse momento de oração aqui, né, na nossa escola sabatina, né, ao longo desse estudo de Apocalipse, e hoje nós faremos novamente, né, como sempre temos feito. Vamos orar, né, pelos afastados, por aqueles que, né, têm se afastado do caminho do Senhor, aqueles que estão desanimados, que o Senhor toque na vida de cada um deles, que o Senhor nos use para que possamos falar com eles, animá-los, exortá-los, né? E isso é um dever de cada um de nós. Hoje à noite nós temos batismo, queridos irmãos, e eu queria pedir que você, nas suas orações, lembrasse de orar. O Cristiano, né, o irmão Cristiano Costa, o Marcos, pela Gabi, que vai descer as águas também, pela Maria Natália, deixa eu ver se não vou esquecer de ninguém aqui agora, pelo Vinícius, mais um, e pela Hillary. Obrigado, Davi, pela Hillary. Então esses são os nossos irmãos que vão descer as águas hoje, estão iniciando na fé, têm os seus desafios, né? Alguns deles ainda trabalham aos sábados, estão procurando se organizar para estar aqui, mas como eu sempre digo, o batismo é o primeiro passo de uma nova vida com Cristo. Então que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, e que esse seja um novo tempo na vida
de cada um deles. Então, eu convido os irmãos. Amados, hoje nós não teremos aquele momento que as crianças entram, tá? Nós temos alguns ajustes para fazer para o batismo da noite, então a gente vai encerrar com o nosso momento de oração, depois vamos cantar um hino para a oferta, e aí nós vamos encerrar nossa escola bíblica, porque temos uma reunião com os diáconos, temos um ensaio do grupo de louvor, né? Então eu vou pedir a compreensão dos irmãos, não teremos aquele momento com as crianças, com os adolescentes, como a gente sempre faz. Então vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar neste momento. Daqui uns 10 minutinhos o irmão Emanuel então encerra para a gente com uma oração, né, por todas as vidas, por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, né, que o Senhor toque na vida de cada um deles.
nos dado, ó Pai, por tudo que tem nos abençoado em nosso dia a dia, ó Pai, pela semana que passamos, ó Pai, pelos livramentos que tivemos, ó Pai. Também te peço uma bênção especial, ó Pai, a todos os irmãos da igreja, ó Pai, aqueles que não têm vindo, Senhor, com frequência ver a Ti, ó Pai, buscar mais a Ti, ó Pai, comunhão contigo, ó Pai. O Senhor tem misericórdia, ó Pai, toca o coração de cada um deles, meu Deus. Também abençoa, Pai, os irmãos que vão se batizar hoje, Pai. O Senhor sabe, ó Pai, a dificuldade que cada um tem, Pai, no seu dia a dia, Senhor, mas que possa ser um renovo em suas vidas, ó Pai, que eles possam entregar a sua vida verdadeiramente a Ti, ó Pai, para ter uma nova vida, ó Pai, com o Senhor, ó Pai, em seus braços, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por todos os irmãos, ó Pai, por tudo que tem dado a cada um, ó Pai. Tu sabes o que é melhor para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja à frente, meu Deus. É isso que te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse momento, o irmão Francisco e a irmã Rose vão entregar ali as novas lições, enquanto a gente se prepara ali para cantar o último louvor desta manhã. Então, lembrando que essa lição, né, se você puder contribuir com R$20, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, irmãos, para nós cantarmos esse último cântico. Vou pedir aqui o auxílio dos pais, né? Quando as crianças vierem, cuidar para que elas não venham aqui à frente. E não precisa. Que é como a gente está com a piscina hoje descoberta, né? Vamos adorar o Senhor então com o próximo cântico. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, também poderá trazer na presença de Deus. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa
esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Glória a Deus. Estava cantando aqui, estava lembrando, irmãos, que esse hino, eu me lembro da primeira vez que eu fui num encontro de jovens lá na cidade de Canoinhas. Não era nem convertido ainda, foi lá que eu me converti. E eu lembro que no sábado à tarde, assim, os irmãos estavam ensaiando para cantar no culto à noite. E aí eles estavam ensaiando esse hino, assim. Eu lembro que eu cheguei na porta e esse hino entrou assim na minha alma, sabe? Que alegria neste dia, né? Ó, cantemos com alegria neste grande e muito festivo dia. Então, assim, louvado seja Deus, né? Por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Nós vamos orar então, irmãos, né? Lembrando que hoje, 19h30, nós temos o nosso culto, um culto festivo. Venha com sua família, vai ser uma noite abençoada, né? Venha celebrar o Senhor pelas novas vidas em Cristo, né? Participar desse momento é muito importante também. Vai ser transmitido pela live, mas é muito importante que você venha participar, né? Os diáconos, após o culto, Ministério de Louvor, nós temos reunião e ensaio assim que o nosso culto terminar. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas bênçãos derramadas na nossa vida, Pai. Agora, Pai, nós encerramos essa escola sabatina, Senhor Deus, gratos por tua palavra, por tudo que o Senhor já falou no nosso coração. Nós queremos pedir que ao longo desse dia o Senhor se faça presente, Pai, em cada conversa, cada visita, cada momento, Senhor Deus, os ensaios, reuniões, no culto de logo mais à noite, que vai ser um culto festivo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por essa igreja, Pai, continuar pregando a Tua palavra, alcançando vidas para o Teu reino. Senhor Deus, esse é o nosso maior objetivo. E que assim, Pai, nós possamos continuar avançando, que essa cidade possa ser um lugar, Senhor, um solo fértil, onde nós vamos lançar muitas sementes ainda do Evangelho neste lugar, Pai. Alcança o perdido, Senhor, salva aquele que está longe do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Abençoa as crianças, jovens, adolescentes, fortalece na fé. Que o nosso sábado seja um dia cheio da Tua bênção, Pai. Que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos, que Deus os abençoe.